Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Nós estamos falando sobre o direito à vida. Estou aqui com a convidada Maria Emília, doutora em bioética, e também com o doutor André Fernandes, juiz de direito, professor, doutor e pesquisador. Bom, a gente estava falando sobre a questão da eutanásia no bloco anterior, foi muito interessante, mas eu queria aprofundar uma questão sobre o suicídio assistido. O que quer dizer isso, né, que está se falando aí, começando a borbulhar por aí? O doutor pode falar, ou a doutora, quem poderia começar? A Emília é mais capacitada. O suicídio assistido seria, vamos dizer assim, a pessoa decide que ela quer se suicidar e ela, vamos dizer assim, conta com o aparato médico para isso, né? Com um médico que vai lhe aplicar uma injeção letal, enfim. Isso seria a ideia do suicídio assistido. E aí eu até acho que quem falaria melhor agora é o doutor André, porque uma das, vamos dizer assim, justificativas para isso é a pessoa tem direito de decidir a sua morte, né? É claro que uma pessoa, quando ela quer se matar, ela se mata. Se ela quiser, ela se joga de um prédio, às vezes você não tem como impedir. E aí eu acho que eu vou passar a palavra para o André com essa pergunta. Mas a pessoa tem direito de exigir que a sociedade lhe, vamos dizer assim, lhe propicie isso, né? A sociedade é obrigada, por exemplo, se você falar em pena de morte, né? A sociedade deveria impetrar a pena de morte? Hoje é discutidíssimo isso. Eu agora passo para o doutor André, que eu acho que é ele que vai... Está virando leis? Tem leis? Não, no nosso Código Penal em vigor, né, o auxílio, induzimento, a tentativa ao suicídio é crime, né? Então, o médico que, por exemplo, uma instituição... Claro, as pessoas, não a instituição em si, né? A instituição não responde penalmente, não existe culpabilidade de instituição, né? Existe das pessoas concretamente falando, né? Pelo menos na ótica do direito penal que nós temos em vigor. Então, eles cometeriam, em tese, crime, né? Tipificado na nossa legislação federal. O fato como a Maria Emília bem mencionou, do suicídio ter vinculação ou ter uma necessidade, uma espécie de direito público subjetivo, digamos, com todo, bem entre aspas, à saúde, né? Mental, a ponto de ser custeado, né, pelo Sistema Único de Saúde, aliás, como outras tantas aventuras aí que nós assistimos, né, como se nós já estivéssemos no padrão norueguês de saúde, né, como cirurgias de redesignação sexual, cirurgias de aborto, né, e assim por diante, né. São tentativas assim muito curiosas, na minha opinião, né, de passar a conta, né, para o cidadão, cujo imposto, em princípio, ele deve saber qual é a destinação específica. E na medida em que, isso o próprio direito tributário, a deontologia do direito tributário ensina, né, que ele sabe que um imposto que tem uma destinação generalizada, ele passa a servir de fomento para iniciativas públicas, ações públicas, que contrariam diretamente a Constituição, do ponto de vista estritamente jurídico, né, seria o caso até de se questionar a existência daquela parcela do imposto que é destinada para isso. Eu não estou defendendo aqui nenhum tipo de evasão fiscal, não é isso. Mas você tem um direito como cidadão, já que você custeia o serviço público, a questionar a finalidade do dinheiro que está sendo colocado à disposição dos demais contribuintes. E eu diria que mais razão ainda, aqueles que não contribuem, uma série de razões sociais, econômicas, né? Mas para esses mais ainda, né, fica uma espécie de perfumaria. Então o Sistema Único de Saúde passa, né, de certa maneira, a ser uma espécie de gôndola, né, em que o sujeito pode, entre aspas, sobre o subterfúgio de direitos, né, a poder, basicamente, mudar tudo que ele pode da sua existência, né, desde o sexo, desde a aparência, tem as cirurgias estéticas também, algumas são altamente questionáveis, né, em termos de custos, né, e, por fim, né, até dar cabo à própria vida, né. Então, do ponto de vista estritamente jurídico, né, além da questão penal que eu já mencionei há pouco, tem essa questão que envolve a destinação tributária, né, do imposto que é recolhido e que, de certa maneira, financia, de uma maneira ou de outra, tais tipos de iniciativas, né. Isso é muito forte nessa discussão, sobretudo nos Estados Unidos, né, quando, sobretudo, o atual presidente, ele retirou o apoio que havia, financiamento público, né, que o presidente anterior tinha feito, né, para a disseminação, a prática de aborto, né, não só na própria território americano, né, mas fora do território americano. Então, isso lá, essa discussão
para o cidadão americano, isso é mais forte. Nós aqui apenas engatinhamos ainda nesse sentido. Mas lá os debates, até do ponto de vista estritamente jurídico, né, eles são muito mais ricos, né, e de certa maneira pode até nos ajudar a dar algum norte nessa nova discussão que se abre aqui a respeito do suicídio assistido e os seus impactos, né, no Sistema Único de Saúde. Mas há uma demanda muito grande vindo para o Brasil em relação à aprovação do aborto, né? Inclusive, certas ideologias que vêm pregando isso massivamente com os jovens e tudo mais para poder difundir isso cada vez mais. Aqui eu queria até fazer uma colocação rapidamente, né? Pegando também um gancho no que o doutor André falou. Gente, todo mundo sabe disso. Nosso Sistema Único de Saúde, no papel, ele é o melhor do mundo. Mas não tem investimento, não tem dinheiro, quer dizer, o sistema está, até nas unidades básicas, se tem dificuldade, se tem fila, se tem... Quer dizer, a gente não consegue direcionar os tributos, como ele falou, para gerenciar a vida. Quer dizer, o Sistema Único, curar doenças, tratar quem está com câncer ou cirurgia. Não tem aí marca, não tem mas aí todo seringa, mundo força para matar, o aborto, para o suicídio assistido, quer dizer... Se já não dá conta de assegurar a vida para quem está doente, gente, quantas pessoas esperam uma cirurgia com câncer? Tem que esperar e esse câncer crescendo, isso é uma realidade, a gente sabe disso, eu estou falando isso como médica que enfrenta essa realidade todo dia, né? Uma consulta, uma mamografia, um exame, mas agora a gente tem, se chegar uma mulher que quer abortar, então... Aí vai ter centro cirúrgico, vai ter tudo, né? Quer dizer, gente, vamos cair na real, falando um português Sim, claro. Bem simples, né? Vamos pensar no que a gente está pedindo e naquilo que a gente tem. Isso é uma questão bioética, inclusive, de alocação de recursos, né? Se você não tem recurso para tratar da vida, como que você vai pegar esses poucos recursos que você tem e aplicar no gerenciamento da morte? É uma questão pública, de saúde pública. E somado a isso, né, até eu tenho uma experiência, farta experiência, né, como gestor, posso até dizer assim, eu e os meus colegas de comarca, né, como juiz, como gestor de recursos públicos no Sistema Único de Saúde da nossa comarca. Há anos, certo? Os advogados, sabiamente, descobriram que é mais fácil conseguir qualquer tipo de procedimento lícito, em tese, né, com uma ação judicial, com uma liminar, para furar essa fila, certo? Porque o sistema não é só mal gerido, como na opinião, ele não é gerido. Simplesmente não tem alguém que pense a gestão, a alocação de recursos. E isso acaba refletindo no Poder Judiciário, que tem um aumento de demanda de um serviço que naturalmente deveria ser bem gerido. Salvo casos extremos, evidentemente, né? Mas para solicitação de cirurgias assim, mais elementares, para se furar a fila, certo? Basta você propor uma ação, solicitar um pedido, uma tutela de urgência, né? O juiz concede eliminar e um passe de mágica. A pessoa que tem o direito, percebe isso no corpo da ação, ela passa à frente, fura a fila e consegue ser atendida na frente dos demais. Então, não só a questão da alocação de recursos, mas de gerenciamento mesmo, né? O Sistema Único de Saúde, ele não é gerido, ele é mal gerido e acaba gerando esse problema para o cidadão, que espera de um serviço público que deveria ser minimamente razoável e eficaz, a prestação de um serviço de saúde que fosse digno, pelo menos à altura da somatória de impostos que são destinados para esse mesmo fim, para o gerenciamento desse sistema propriamente dito. A pessoa que não tem conhecimento acaba ficando na fila, esperando e muitas vezes nem consegue atendimento, morre no meio do caminho. Exatamente, exatamente. Bom, a senhora falou no bloco anterior uma coisa muito interessante, que a questão do aborto, que se diz que é uma questão sanitária e humanitária. Eu gostaria de aprofundar um pouco esse assunto. Por que se dizem que é isso? Por que diz que é isso? Que se prega que realmente há um grande número de abortos no Brasil, né? Vamos falar em questão do Brasil, né? E se fala até em 1 milhão de abortos de uma forma leviana. Isso que eu ia perguntar, né? Mas como? Aonde está surgindo 1 milhão de abortos no Brasil? Eu trouxe até uns números aqui para passar para vocês. Gente, isso é um absurdo, né? Veja bem, eu vou mostrar para vocês que o aborto não é uma questão de saúde pública. Mas até que o fosse, você precisa pensar se é ético, se a solução para esse problema de saúde pública é ética o aborto como solução, né? Então vamos lá.
Foi realizada na UNB, que é a Universidade de Brasília, tá? E é uma universidade da qual pertence a Débora Diniz, que é a favor do aborto. Foi feito um trabalho em 2010 chamado Pesquisa Nacional do Aborto, tá? Com a ONG Anis. E se chegou à conclusão de que uma a cada 2 mulheres que abortam precisam de internação. Então, por exemplo, se eu tiver 10 mulheres que abortaram, 5 vão internar. Em 2013, chegou-se a... isso aí, gente, vocês podem achar no DataSUS. Vai na internet, são dados que vocês podem comprovar. Vou pegar um dado de 2013. Houve 206.270 internações hospitalares devido ao aborto, espontâneo e provocado, não só o provocado. Então, vamos arredondar, 200 mil casos de aborto, internação por aborto, incluindo espontâneo, a mulher abortou espontaneamente, ou provocado. Então, a gente sabe que 25% das internações hospitalares são por aborto provocado. Então, vamos fazer uma continha matemática. Desses 200 mil, né, 25% de 200 mil, quer dizer, se esses 200 mil, 25% é por aborto provocado. Então, a gente teria o quê? Um número que é 50 mil abortos. Então, nós sabemos que de abortos provocados são 50 mil. Mas a gente sabe que esses abortos provocados só está lá metade, porque metade não interna. Então, quantos abortos provocados a gente teria nesse ano? 100 mil. 100 mil. Não é 1 milhão. Agora eu vou dar um dado mais interessante ainda, né? Então, falam né, que no Brasil são realizados aproximadamente 1 milhão de abortos. Mas, olha só, se a gente pegar no DataSUS também, eu tenho até a referência do endereço na internet, né? Nós pegamos o ano de 2011, que é onde está no DataSUS. A gente vai pegar todos os casos de óbitos por causas maternas, tá? Nós tivemos, não 1 milhão de mortes, né? Nós tivemos 1.610 mortes por causas maternas no total. A mulher que morreu durante o parto, morreu durante a cesárea, morreu no pré-natal. Dessas 1.610, apenas 135 foram mortes por aborto, incluindo provocado e não provocado. Ou seja, aproximadamente 8% só dos casos de morte materna envolviam um aborto. E não dá para se dizer aqui se provocado ou não provocado. É questão de saúde pública. Estão simplesmente manipulando as informações e os dados para poder, então, alarmar a população numa situação que aquilo é um caso extremo de importância. Gente, isso aí pode ser comprovado na internet. Você joga na internet isso que eu estou falando e confirma se eu estou falando uma verdade ou não. Eu tirei de internet, né? Sim. Isso aí também, inclusive, aproveitando um pouco o que a Maria Emília mencionou, mas quem trabalha com pesquisa, a Maria Emília trabalha, eu também, grupos de pesquisa, nós sabemos que a pesquisa que trabalha com números quantitativos, né, você trabalhar com essa base numérica, ela é facilmente manipulável. Então, a partir do momento que você tem a colheita de dados, você pode enxergar, segundo a manipulação, porque é matemático, né, e os números naturalmente são manipuláveis, né? Minha professora de matemática, se me assistir, talvez não goste do que eu vou afirmar. Lá, exatamente. Você consegue obter o número que você quiser. Exatamente. Chega às conclusões que você achar conveniente ao que lhe interessa. Isso, certo? Então, toda vez que nós temos uma estatística, sempre convém ler a fonte primária, certo? Esse argumento de que vem com números fechados, redondos, sem nenhuma base, nenhuma fonte primária, que é o mínimo de ética da informação que deve ser feita, né? Ela deve não só ser questionada, mas deve ser submetida à crítica da fonte primária. Como é que foi essa pesquisa? Como foi o campo de colheita? Qual foi o critério de seleção? Uma série de perguntas que eu não vou falar aqui, porque elas seriam provavelmente de A até Z, a letra Z do nosso alfabeto, mas que são, num grupo de pesquisa sério, são assim, o mínimo que se espera que se debata para que o resultado dessa pesquisa ela possa vir a público. Sim. E
E também a respeito da estatística, eu sempre me recordo de Disraeli, né? Que foi o primeiro-ministro britânico no século XIX, que ele dizia que existiam as mentiras deslavadas e as estatísticas. Então, sempre convém lembrar um pouco dessa advertência de Disraeli, que é muito feliz. Muitas vezes uma estatística, ela é uma falsa, a gente chama isso em falseação, isso é um filósofo, um estudioso chamado Karl Popper, né? É uma falseação da realidade, né? Sim. Então, tem que tomar um certo cuidado toda vez que nós formos argumentar com base em estatísticas. Isso serve, inclusive, para nós que estamos aqui hoje, né, questionando e criticando também o direito, a questão do caso do Alf Ivas, né, a questão do direito à vida. Bom, eu preciso empurrar para o intervalo, gente. A gente volta já para o último bloco. Vamos lá.